Olá, sementes estelares, sejam muito bem-vindos a esse primeiro programa do Case, Central de Atendimento à Semente Estelar. Aqui a gente vai ter um contato mais próximo. Irei ler relatos de vocês sobre dificuldades na vida, questões que vocês estão lidando, passar algumas orientações espirituais e no final irei acessar o registro acástico da pessoa que me enviou o relato para que a gente possa entender se existe alguma coisa lá na biblioteca da alma que de alguma forma está impactando na vida dessa pessoa hoje, tá bom? Então, já para a gente iniciar nosso case, o nosso primeiro relato é de uma aluna muito querida minha, que eu não vou revelar o nome porque ela enviou algumas informações muito pessoais, mas ela quer um esclarecimento. E você vai me ajudar também a trazer todos os esclarecimentos para ela e possivelmente você também já tenha passado por essa mesma situação. Já estou aqui com o texto dela e eu vou lendo e comentando junto com vocês, ok? Vamos lá. Oi, Ale, eu quero resolver esse problema, porque minha vida é assim. Eu venho com o coração aberto, trazendo comigo questões pessoais que me fazem refletir sobre a origem de tais padrões de repetição. Em todos os lugares que já morei, acabei sofrendo perseguições vindas de familiares e vizinhos próximos. No começo, eu busquei respostas na psicologia, fiz tratamentos com remédios que me aliviavam momentaneamente as dores da alma, porém nada resolvia em definitivo. Então a gente já entende aqui que essa pessoa ela tem um problema com vizinhos, né, de perseguição. E você sabia que a maioria das pessoas que você encontra hoje na sua vida é de relações lá de trás? Possivelmente alguma dívida kármica, né? Eu lembro que eu fazia parte de um terreiro de Umbanda aqui em Teresina e tinha muito problemas com um vizinho que era evangélico, né? Então ele jogava água, jogava lixo, brigava, chamava a polícia. Até teve uma época que esse terreiro ele não conseguia mais nem tocar os atabaques por conta do barulho, né? E os vizinhos não aceitavam e sempre chamavam ali a polícia para vir tentar resolver. E a polícia, como era amiga, né, desse vizinho e tudo mais, tinham parentes ali dentro da política e tudo mais, então eles sempre traziam as proibições de não poder fazer barulho. E na verdade não era nem um barulho que incomodava, era mais uma questão de intolerância religiosa. E o pai de santo da época, pai Eudes, muito um amigo muito querido, e ele ficava frustrado. Eu olhava para ele assim, a frustração no coração dele de ver o terreiro dele quase toda noite ser invadida por policiais, mandando parar, recebendo ali várias intimações, até realmente parar de vez por um tempo os atabaques. E olhando aquela situação, a gente sente muita pena daquela pessoa, né? Tipo, caramba, uma missão tão bonita, ajudando a comunidade, ajudando as pessoas, e tá passando por essa situação. Ele tá aqui sofrendo, né? E até que a gente conseguiu algumas informações espirituais e ele foi o inquisitor, né? Foi o inquisitor que acabou que matando aquelas pessoas em alguma vida passada. Então ele acabou que agindo com intolerância com aquelas pessoas e hoje ele estava ali para resolver essa dívida kármica. Por isso que era mais pessoal, sabe? Era uma raiva daquela pessoa mais pessoal. Até que um tempo que o pessoal saiu de lá, se mudaram. O terreiro continuou, mas depois que ele fez um trabalho interno gigante para poder ressignificar tudo isso, o pessoal se mudou. Porque não cabe mais na mesma frequência, né? Quando você resolve o que tem que resolver, quando você acaba aqui trazendo a luz para aquela solução, aquele ponto que estava causando algum tipo de conflito, negatividade, ele acaba que se dissolvendo, porque não tem mais energia para alimentar ele, entendeu? Então todos os problemas que você está vivendo na sua vida hoje é porque você precisa ver. Tem alguma coisa alimentando esse problema que precisa ser avaliado e ressignificado, entendeu? Então essa pessoa aqui está passando pelo mesmo problema, né? Pelo que eu estou vendo. Ela está com essa questão de perseguição com esses vizinhos. Ok. Então ela falou da psicologia, possivelmente fez alguns atendimentos, né, para tirar essa perseguição, e ela continua. Foi através da espiritualidade
que encontrei respostas mais profundas, que me levavam ao caminho da verdade, da cor interior. Nesse caminho encontrei você e agradeço a fonte por isso. Ah, eu fico todo com vergonha para falar a verdade. Eu fico com muita vergonha, mas tudo bem. Eu tinha um problema imenso de não saber receber carinho, amor, sabe? Mas agora tô melhorando isso. Depois eu conto um segredo para vocês sobre isso. Dentre tantas histórias que tenho, vou pontuar algumas que mais me marcaram. Quando meu pai desencarnou, morávamos de aluguel. Era uma casa muito boa, porém grande demais para os poucos que ficaram. Perdi meu irmão mais velho, que trabalhava em um banco e foi morto em uma emboscada. Meu irmão favorito, meu melhor amigo. Então a gente já vê que as figuras masculinas da vida dela, né, acabaram que desencarnando. O pai, o irmão favorito dela. Meu outro irmão, então, teve a ideia de se casar e colocou na cabeça da minha mãe de construir uma casa em cima da casa dele. Ele morava no quintal da sogra. Assim que a casa ficou pronta e nós nos mudamos para lá, passado um ano, meu irmão, junto com a mulher e a sogra, pediram para minha mãe sair da casa, pois eles queriam alugar e ficar lucrando com a renda da casa que minha mãe construiu. Então ela tinha uma casa, foi morar com o irmão no quintal da sogra e depois de um ano da casa construída, utilizou a desculpa de mandar elas embora para poder ficar alugando. Fiquei ao lado da minha mãe contra essa injustiça. Todas as vezes que ele subia para ameaçar minha mãe, eu entrava na frente. E por 3 vezes fui agredida fisicamente pelo meu irmão, chegando ao ponto de denunciá-lo à polícia e pedir medida protetiva. Eles entraram com processo de despejo contra minha mãe e perderam. Todas as testemunhas, inclusive as testemunhas deles, testemunharam a favor da minha mãe, pois todos viram que foi ela que construiu a casa e pagou por toda a mão de obra. Uma pessoa faz isso com a própria mãe. Imagina o que não faz na rua, né? Aqui é bem difícil, porque quando o caso é mais pontual de mãe para filho, a gente vê essa carga kármica mais acentuada, como se realmente é algo que precisa ser resolvido. Porque normalmente a gente encarna em famílias que ou você vai ali, nunca encarnou e precisa ajudá-los, né, a resolver alguma questão, ou você tem problemas com eles e precisa encarnar ali para poder resolver. Compramos nossa casa própria, vencemos o processo e começamos a vida nova. Achei que tudo ia bem e após 15 anos comecei a passar por problemas com vizinhos próximos. Ela só mudou o cenário, mas o problema foi o mesmo, né? Com o mesmo ciclo, um padrão se repetindo, dessa vez com vizinhos próximos por motivos banais, como limpeza da casa, conta de água, de luz, da bomba, entre outros. Não entendi por que eles brigavam por isso. Será que se dividiam as coisas? Possivelmente. Novamente fui ameaçada de agressão física por vizinhos que tentaram tirar minha paz todos os dias, com obras intermináveis, ofensas, ameaças, festas barulhentas, desrespeito. Percebo também que nossa prosperidade e abundância geram uma grande inveja, e isso se repete em todos os lugares que moramos. Não adianta mudar de lugar, precisamos mudar o padrão de repetição. As pessoas espelham em nós o pior delas mesmas, ocasionando ataques, implicâncias, desrespeito, algo que não posso controlar nas outras pessoas, mas posso tentar me manter em equilíbrio, para não atrair mais disso para o meu campo energético. Uma coisa interessante que ela está colocando aqui é como a vida dela acaba sendo um espelho para o outro, né? Isso me faz lembrar de algumas situações. Possivelmente você já viveu isso também. Você foi muito estudiosa na escola, ou você era muito comportada, muito organizada, e em vez das pessoas elevarem essa sua qualidade, acabavam que te apelidando de alguma coisa, ou tirando sarro de você, entende? É porque você acaba aqui mostrando para o outro o que ele poderia ser. E como ele olha para você e fala, nossa, eu deveria ser isso ali, mas ele não quer aceitar isso, ele acaba te atacando para poder se sentir maior que você. E isso acontece muito. Até dentro aqui da espiritualidade.
As pessoas vão ver você no caminho espiritual, um caminho que elas deveriam seguir, poderiam seguir, mas elas vão ficar no tipo, ah, fulano é doido, acredita em tanta coisa, entendeu? Ela acaba aqui projetando a sombra do que ela deveria ser em você. Acaba aqui te desmerecendo para poder se sentir superior. E é isso que ela está falando aqui. Possivelmente a energia, a luz que ela carrega naquele bairro, naquela comunidade, naquela região, as pessoas olham ali a calma, a tranquilidade, vê que ela não faz festas, né, de arromba e tudo mais, e acabam que projetando aquilo, tipo, nossa, a gente deveria ser assim. Mas como a gente não consegue, a gente não pode olhar para nós, bora atazanar ela, para que a gente possa se sentir superior a ela. Sei que todos temos a energia da fonte em nosso interior. Aí que entra o problema, né? Que não dá pra gente jogar um tijolo na cabeça do outro, porque a gente sabe que a fonte mora ali, que é o nosso irmão de alma também. É um dos problemas da espiritualidade. Ela nos dá consciência. Podemos escolher trazer a luz da fonte emitindo sentimentos bons, assim como podemos trazer à tona o lado sombrio, através da nossa escuridão interior, que sempre é uma questão de escolha. E quanto mais luz emitimos, também atraímos consciências que precisam de luz. Exatamente. Pois ainda vibramos nas sombras do próprio ego. Proteger nossa luz desses vampiros energéticos é imprescindível em nosso caminho, para que tenhamos a força necessária para continuar nossa missão espiritual, vibrando na frequência certa. Mesmo no meio do caos, a nossa consciência se mantém viva, através das nossas escolhas assertivas. Ali, como posso dissolver esses padrões de repetição, para que eu consiga finalmente ter paz, independentemente do lugar que eu escolha viver? Ó, Lu, a gente tem algumas questões aqui, sabe? Porque, pelo que você coloca, parece que você já tem consciência de que você está nesse local para transmutar e transformar, entende? Pelo que eu percebi, não é nada muito relacionado a você, nesse segundo caso. É mais relacionado à sua energia, como você pontuou. E como não é muito relacionado a você, e mais relacionado à sua energia, é como se fosse uma missão sua estar nesse lugar, entendeu? É uma missão sua estar exatamente nesse lugar, para poder ajudá-los, para poder transmutar as energias. Como se você fosse uma professora em um jardim de infância, entendeu? E eu acho que está na hora de você começar a se ver mais dessa forma. Porque se eles estivessem a todo momento, e pela energia que eu não consegui sentir, parece que não é algo pessoal com você, sabe? Eu sinto que possivelmente eles até devem gostar um pouco de você, mas você é como um vírus dentro do sistema deles. E de alguma forma você incomoda eles por você ser quem você é, pelo que você transmite também, entendeu? E algumas pessoas também acabam que vindo com essa missão de ser espelho. E por isso acabam que sendo ali mais massacradas por isso também. Então eu percebo que é mais uma questão de missão sua nesse local, com essas pessoas, talvez alguma dívida kármica, né? A gente vai observar isso dentro do registro, mas é interessante a gente observar como pode ser também de você precisar estar nesses locais. E daí eu utilizo muito a questão de Jesus. Quando ele estava nos templos, ele não era bem-vindo. O pessoal apedrejava, corria atrás dele, mas ele sabia que precisava estar lá, porque elas não estavam indo contra ele, mas elas estavam indo contra elas mesmas, porque ele trazia uma luz tão grande dentro do coração dele que cegava elas, que elas não conseguiam entender como é que elas poderiam viver em tanta sujeira, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Se a gente for trazer para uma visão simbólica, é como se eles se vissem cheio de lama
e te vissem limpa. Isso incomoda eles. Então, nesse seu caso específico, com essas pessoas, eu acredito que o problema não é você, mas é o que você transmite, entendeu? E possivelmente alguma coisa de missão que você veio para resolver aqui, para poder mudar essa comunidade, mudar essa rua. E agora, já na questão do seu irmão, pelo que eu percebi, também não é algo contra você. Já é uma relação entre ele e a sua mãe, entendeu? Pelo que eu percebo, você acaba que sendo ali o fio condutor para sustentar a energia. E você acaba que pegando muita carga por conta disso. Então, o problema da sua mãe e do seu irmão. O problema é deles dois, mas você acaba aqui entrando no meio. E acaba aqui sugando essa energia. Porque você tem que entrar no meio, né? Sua mãe, o que que você vai fazer? Então, você veio também com essa missão de proteger ela, de ajudar ela nesse problema. Possivelmente lá em cima, os dois estavam falando, tipo, nossa, a gente precisa encarnar para a gente poder resolver nosso problema, né? Mas eles estavam com medo. Aí você virou e falou, não, eu vou também com vocês. Eu vou ser ali o tripé, vou ser a pessoa para poder ajudar se alguma coisa sair errado, como saiu, você foi lá e ajudou. Então, eu não vejo que as questões são pessoais com você, entendeu? Eu não te vejo e não sinto a sua energia trazendo tantos karmas. Não tem isso. A sua energia é mais uma energia felina de proteção. E por você estar na linha de frente, você acaba aqui recebendo mais a pancada, entendeu? E você vai recebendo a pancada, e vai recebendo a pancada, e vai tentando desviar e tudo mais, e vai recebendo e recebendo e recebendo essa pancada. O que você precisa começar a fazer é começar a trazer alguns limites, né, sobre o seu irmão e a sua mãe. Observar também a tua relação com ele, se você está tirando energia sua e colocando nele. Eu acho que você tem que ser igual aqueles guardas da rainha em Londres, que eles ficam parados assim, protegendo. Eles não se envolvem. As pessoas chegam, fazem zoada, fazem bagunça, tentam tirar foto com eles, mas eles continuam firme e forte. Eu acho que esse é o arquétipo que você precisa ativar em você nesse momento. De colocar a lança aqui do seu lado e ficar forte ali. Porque vai acontecer isso. As pessoas vão chegar para te atazanar. Porque você está protegendo algo muito maior, está protegendo a luz. Mas você precisa estar focada. A única coisa que você não pode fazer é desequilibrar. E para você também que está aqui com a gente, né? A maioria das vezes vocês também não têm muita relação com o problema. São problemas que chegam até você. Problema do seu irmão, problema do seu pai, problema do seu amigo. Se você for parar para pensar, tipo, eu tenho um problema, você vai ver que os seus problemas são micros. Mas na verdade você acaba aqui observando muitos problemas dos outros e acaba aqui entrando naquela energia. Entendeu? É como uma pessoa afogando, você entra lá para salvar e a pessoa quer te puxar também. Sendo que você estava tranquilo na areia, tomando seu suquinho, olhando para o sol, de boa, e você entrou lá para poder puxar e a pessoa quer te empurrar para baixo. Então, é você não entrar nessa energia, é se manter forte, entendeu? Se manter o mais forte possível ali, inabalável. E também utilizar os meios legais, né, que você puder para poder se proteger. Se estiver muito ruim com esses vizinhos, buscar alguns tipos de medidas também, porque isso é ativar a justiça dos felinos, entendeu? Então, meu conselho para você, ativa o arquétipo daquele soldado do castelo. Vai pessoas tentar te atazanar, você vai ficar focado ali, sabendo que a tua presença, por você estar ali, você está ancorando a luz. Você está ancorando o amor. Você está ancorando toda energia possível para a transformação. Então, essas perseguições,
elas não vêm de um campo kármico seu. Elas vêm de um campo kármico das pessoas que você vai lá e absorve. Também é mal de semente estelar, né? Quer salvar todo mundo. Quer segurar todo o peso do mundo. Quer fazer de um tudo. Então é um mal de fato de uma semente estelar. Ok? Mas a gente vai entrar agora nos registros acásticos para verificar de fato se existe algo lá dentro que precisa ser olhado, ressignificado, alguma vida, né, que precisa ser vista, ou se não, se está tudo limpo e é só realmente ter mais paciência e se colocar no papel da professora. Não se trocar pelos alunos do ensino fundamental, mas manter a paciência, manter o controle e emanar a luz como você já está fazendo, tá bom? Então, nesse momento, eu vou pedir também para quem está assistindo a gente que possa fechar os olhos, se conectar com esse registro, vai que você aparece lá também. Como eu disse, está todo mundo conectado, então se você está ouvindo aqui, você conhece essa pessoa, você me conhece, a gente já teve algumas vidas passadas juntos, talvez você esteja até lá, tá bom? Então, vou acessando os registros acásticos agora. E nesse momento, eu vejo um caboclo, 7 flechas se aproximando de mim. E ele pega na minha mão e ele fala que a partir de agora ele é um dos que estão com você. E ele vai me levando para um portal muito bonito. Vamos atravessando e atravessando por esse portal. E ele vai me mostrando uma mata bem fechada, bem bonita. Vai mostrando o rio. E eu vou percebendo uma aldeia ali ao lado. Vou percebendo aquela aldeia e percebendo vários indígenas fazendo trabalhos manuais, pescando, caçando, e vou buscando a sua energia ali. E eu vejo agora uma indígena pequena e ela está brincando com os gravetos no meio da floresta. E eu percebo como ela brinca ali sem ninguém ao lado dela. Olho de cima e vejo a aldeia um pouco distante. E como ela acaba que se perdendo em pensamentos e emoções, e imaginação e fantasia. E ela vai para dentro daquela floresta, brincando e nem percebe para onde ela está indo, só fantasiando. E agora vejo um homem gritando ela, chamando, e como se ela acordasse de um sonho, e ela volta para casa correndo. E quando ela volta, aquele homem pega ela pelo braço e ele briga com ela para ela não se distanciar tanto. É muito rígido com ela, mas logo depois ele dá um abraço nela, pega ela no braço e coloca ela de frente para um pequeno fogo onde eles estão assando alguns peixes e dá o peixe para ela comer. E ela se sente bem com todo aquele amor. Eu vejo que ele é um pescador ali. E observo que você não tem mãe. Ela desencarnou no parto. E vou observando agora você
sendo criada por aquela comunidade. Mas é um pouco diferente, porque é como se fossem suas tias e você não tem o amor materno ali. E isso acaba que causando alguma dor em você, como se você não fosse filha. E você vai crescendo com esse sentimento e acaba que se tornando ali uma cuidadora de crianças daquela aldeia e querendo ser mãe delas. Então, é como se você não conseguisse ser filha, não conseguisse aceitar ser cuidada e sempre tem que ficar numa posição maior de cuidar, de ensinar, de dar de comida. Enquanto os outros estão trabalhando ali, eu percebo você cuidando daquelas crianças em um ato muito bonito. E você vai crescendo e crescendo cada vez mais. E eu percebo como você sempre está cuidando de várias e várias crianças. Eu vou observando agora como a aldeia começa a ficar inquieta, começa uma correria, e você pega aquelas crianças que estão ao teu cuidado, que os pais estão caçando ou pescando, e você leva elas para dentro da floresta. Você sente que alguma coisa errada está acontecendo ali. Você tenta proteger elas de toda forma possível. E você fica um bom tempo ali parada com elas, até que observa que tudo ficou calmo novamente. E foi tão corrido que todo mundo só correu. Não souberam o que estava realmente acontecendo. Foi mais pelo instinto. E veja você voltando e todo mundo procurando vocês. Eles ficam muito aliviados quando olham vocês e imediatamente fazem uma convocação de uma reunião e falam que estão muito próximos dali onde vocês estão. Estão muito, muito próximos. Observo que existe um grupo de pessoas com armas e eles estão avançando para dentro da floresta, aniquilando tudo o que tiver na frente. E eles estão próximos de vocês e estão conversando ali se vocês devem fugir ou ficar ou lutar. E você sente um medo muito grande, o seu pai não está ali mais. Ele saiu há um tempo para ir pescar e não voltou ainda. Aquelas crianças também. E é decidido ali que eles vão fugir mais para o coração da floresta, antes que aquelas pessoas cheguem ali e destrua tudo. E você não consegue levantar sua voz para falar. Você quer ficar para esperar os que foram e ainda não voltaram, que não sabem o que está acontecendo. Os pais das crianças. E falam que vão levar vocês todos juntos. E na mesma noite organizam tudo. Juntam todo mundo e começam a ir embora na escuridão,
colocam você e as crianças ali no começo, mulheres no meio, pessoas idosas também, e os mais velhos atrás, os homens. E vou observando que no meio do caminho você acaba que saindo dali, vai se escondendo pelo mato, e em vez de seguir em frente, você volta para a aldeia. No seu coração você deve ficar ali para esperar o seu pai, para poder avisar. Você tem medo dele chegar e as pessoas já estiverem ali e acabarem que pegando ele. E observo você voltando. E você fica escondida. E ninguém percebe que você saiu. Estava muito escuro. E você volta para aquela aldeia. Fica escondida ali. Sem saber exatamente quando seu pai vai voltar. Eu vejo que amanhece. E você não come nada. Você fica com muito medo, com muita ansiedade. Tenta se cobrir com algumas folhas, olhando para o rio, esperando alguma movimentação, olhando para a floresta para ver se algo chega, alguém chega até você. E eu vou observando ali, você passando uns 3 dias naquela situação, já bem fraca, esperando, até que começa uma movimentação. Mas não é a tua tribo chegando, são aqueles outros homens. E eles vêm destruindo tudo, queimando tudo. E você fica com muito medo, muito, muito medo. E fica parada ali, esperando, esperando. E está coberta de folhas, até que eles começam a colocar fogo em tudo. E o fogo chega até você. Começa a te queimar. E você sai correndo e gritando. Mas eles acabam que pegando você. Pegam pelo seu cabelo. Você tenta lutar e fazer alguma coisa. Falar que ali é a casa de vocês. Mas eles não querem saber. Eles olham para você sem nenhum tipo de piedade, nem nada, e jogam você novamente naquelas folhas queimando. E você já fraca, acaba que aceitando o fim. E do outro lado, eu encontro o caboclo sete flechas, e ele te limpa ali. E pelas lágrimas dele, ele vai limpando todo o seu corpo. E ele diz que você sempre pensa no outro em primeiro lugar, como se você não pudesse viver a sua vida sem querer ajudar o outro primeiro. Que você se coloca em situações desesperadoras e ruins para você, só para ver se você pode ajudar o outro. E isso que está acontecendo nessa vida aqui. Você tem acordos familiares com a sua mãe, com seus irmãos, com as pessoas ao seu redor, que você quer salvá-los de alguma forma, ajudá-los,
abrir a consciência deles e estar esquecendo de viver a sua vida. Mas você precisa saber a hora de deixar ir. Já estamos à mercê de uma transição. E quem não começou a abrir os olhos agora não vai ter tempo. E você não pode jogar toda a tua paz, harmonia, integridade pro lado para de alguma forma querer salvar o outro, porque eles estão te puxando para baixo. Está na hora de cortar as relações kármicas, as dívidas, os pactos, os acordos, porque são acordos negativos esses. São acordos de vidas e vidas, onde você sempre quer ajudar. E está na hora de sair dessa posição. Sabemos que você sempre quer libertar, mas libertar se aprisionando não faz sentido nenhum. Então, a partir de hoje, durante 7 dias, você vai repetir o mantra: eu corto todo tipo de acordo que eu achei que era benéfico de salvar o outro. E olho para mim. 7 dias por 7 vezes à noite. Isso vai começar a abrir a sua visão, a tirar os laços que tanto te aprisionam, por você achar que precisa ajudar, que precisa curar. Olhe para você também. E ele vai trazendo agora a gente de volta. 3, 2 e 1. Bem interessante o registro, né? Não mostrou exatamente a questão, mas o porquê. Não é que você tinha alguma coisa com os vizinhos ou com o seu irmão, mas é que você tem uns acordos de ajudar as pessoas e você acaba se colocando nesse papel de espelho para poder ajudá-los. E isso não pode mais acontecer, porque você está rachando. Se a pessoa não quer, acabou. Se mantenha mais firme, mais forte e perceba como tudo agora vai mudar. Possivelmente eles vão se mudar, vão atrás de uma outra pessoa que faça esses acordos, né? Que só o que tem são pessoas para fazer esses acordos de querer ajudar, de querer salvar. Então, quando eles pararem de se alimentar da tua energia, eles vão sentir fome e vão procurar o rumo deles. É você cortar esse fluxo, sabe? Energético para que as pessoas não te suguem mais, mas que elas aprendam. E já que ela não quer aprender, já que ela não quer evoluir, ter autonomia para isso, quer só viver nas costas, você não pode ser esse bode que carrega as pessoas, ou esse pássaro, no caso, que carrega as pessoas. Espero que você possa entender a mensagem para você hoje, tá bom? E se você sentiu que essa mensagem também foi para você, já te convido aqui para comentar, curtir, compartilhar e talvez eu leia o seu relato aqui na próxima que a gente tiver. É muito fácil para você ter o seu relato aqui. É só me mandar o seu relato, tá bom? Lá no Instagram, ale.luzterapias, me manda lá na caixinha de mensagens que talvez eu traga ele aqui, para que a gente possa discutir ele juntos e ir atrás de algum tipo de solução e acessar os registros também. Quero agradecer vocês por esse primeiro programa do Case Central de Atendimento à Semente Estelar, que foi maravilhoso. Então, gratidão e que a gente continue aí nesse projeto da Nova Terra, levando mais luz, mais consciência para todos. E a minha missão é com as sementes estelares. É levar vocês novamente para o planeta de vocês. É tirar todas essas questões terrenas para que vocês vejam quem vocês são de verdade. Então, se aproximam.
venha, que meu coração está aqui aberto para você. Gratidão.